Bom dia, gente. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus estejam com todos neste domingo, né? Hoje é dia 16/8/2026. Gente, dê o like, por favor, tá? Hoje eu quero falar sobre um reinado de Jesus, né? Lá proferido já desde lá a antiguidade, né? Do Antigo Testamento. Mas eu vou ler duas passagens aqui, mas tem várias, tá? Eu vou ler aqui no livro de 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Depois eu explico o contexto aqui. Em 2 Crônicas, no capítulo 1, no versículo 7, está: Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres, e eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante a este povo, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? Gente, aqui a primeira passagem que é 2 Samuel 7,16, o profeta Natã está falando para Davi, tá? Porque Davi tinha o grande desejo de construir o templo, né, para o Senhor, né, e ali, para que adorasse eles, porque na verdade eram tendas ali, né, eram tendas ali, não era um templo real de pedra e tijolo. Então Davi tinha esse grande desejo do coração e Deus já havia falado para ele: Davi, não vai ser você que vai construir o templo para mim, né? Vai ser a tua descendência, né? E porque tu tens a mão suja de sangue, né? A gente pode pegar nos dois contextos, porque Davi foi um homem de batalhas, de guerras, né? De lutas, se bem que ele lutava é, por Israel, né, em nome do Senhor. Mas assim, teve a morte de Urias, né, do pecado de Davi com Batseba, né? Eu creio que foi nesse contexto que Deus tenha falado que as mãos dele tinham sangue, né? Que não seria ele que seria que construiria o reinado, né? Que se firmaria até no Novo Testamento, até hoje, né? Que hoje Jesus é o nosso rei, o rei dos reis. Ele vem se confirmar da casa de Davi, né? Da tribo de Judá. Esse reinado que é o para sempre aqui, que eu vejo que o profeta Natan falou para ele, né? Por toda a eternidade, até o finais do tempo, Jesus é o rei dos reis. Mas aqui, historicamente, né, no contexto de Israel ali, Deus levantou Salomão. E Salomão, se a gente vê no contexto histórico, Salomão não era ali pela ordem de primogenitura, Salomão não era para ser rei, né? Ele foi o filho de Davi com a Batseba, e Davi teve outras esposas antes, né? Teve o filho mais novo dele, que acho que era Minon, né? Que era o primogênito, né? Mas teve o caso lá que ele estuprou a irmã, né? E o Absalão, que era irmão dela, né? Acabou matando ele. Depois Absalão tentou dar um golpe de estado, já se proclamou rei, né? É,
E depois também caiu, também foi morto, e depois se levantou Adonias, né, que era o outro, né, e também foi tentado outro golpe de estado ali contra o reinado de Davi. Os próprios filhos dele tentaram dar um golpe de estado nele. E quando Batseba, né, o primeiro filho ali gerado, né, do pecado, né, que por isso que Davi mandou matar quando ele viu que não tinha jeito ali de esconder o pecado, que ela já estava grávida, né? Ele mandou pôr Urias na frente de batalha para que Urias morresse. E casou com Batseba, né? O primeiro filho veio a falecer, né? E depois ela acabou tendo Salomão. Eu não sei se ela teve outros filhos com Davi. Mas assim que Salomão nasceu, o profeta Natan já falou para ele que o Salomão, o nome dele era Gededias. Deus escolheu o nome de Salomão como Gededias, que quer dizer amado do Senhor. Então Deus já amou Salomão ali, logo de início, né? Isso me remete ao Salmo 139, que fala que Deus já sonhou com a gente antes do ventre, né? Antes da gente ser formados dentro do ventre de nossa mãe, né? Como que Deus é, assim, é grandioso, né? Onipotente, né? Onisciente, né? Sabe tudo, né? Da gente, né? Então, aí nesse contexto do reinado, antes de Davi morrer, né? Que viu que os filhos estavam dando golpe de estado, o profeta Natan falou: Davi, unge Salomão, porque você vai levar um golpe de estado do seu filho, que no caso seria Adonias, né? Aí Davi, antes de morrer, ungiu Salomão. E eu acho que ele não estava preparado, né? Para ser rei. Ele foi criado ali no palácio, né? Na vida boa ali, eu não sei que idade tinha, mas enfim. Salomão foi ungido rei. De cara que Deus, né? Eu acho que ele meio perdido, né? Aí Deus fala para ele lá em 2 Crônicas, né? Aparece para ele numa noite lá, né? E fala: pede o que quiseres que eu te dê. Gente, vocês têm noção do que é isso? Deus chegar na gente e falar: pede o que você quiser que eu te dou. Eu não sei o que eu pediria, sinceramente. Hoje eu não sei. Talvez uns anos mais tarde eu poderia pedir uma coisa insignificante, assim, significativa perante os olhos da sociedade, né? Porque hoje todo mundo pensa em dinheiro, né? Um dinheiro, uma casa nova, uma mansão. Hoje, sinceramente, eu não sei o que eu pediria para Deus, né? E Salomão ali foi, né? Muito sábio, né? Ele falou: eu quero sabedoria para conduzir o povo, o teu povo, né? Como que eu posso conduzir esse povo? Eu acho que ele quis falar assim: eu sou rei agora, como que eu vou lidar com esse povo? Que era um povo de guerra, era um povo. O povo de Israel é como nós hoje, é um povo de coração duro, de dura serviço. Tem que ter muita sabedoria para conduzir o povo, para agradar o povo. Então, Salomão pediu sabedoria. Ele não pediu vingança, ele não pediu riqueza, não pediu nada disso. E conforme o pedido ali de Salomão, Deus se agradou disso. Que Deus, no próprio texto fala, né? Porque tu não pediste riqueza nem vingança sobre teus inimigos, eu vou te dar tudo. E hoje, no espectro, né, da sociedade, a gente vê que Salomão foi o homem mais sábio, mais rico, mais tudo, né? Salomão teve de tudo. A Bíblia fala que não existiu homem com tão grande sabedoria, né, e tanta riqueza quanto Salomão teve. Até Jesus cita ele lá, né? Olhe para os pássaros, né, que não semeiam nem seguem, mesmo assim eles, né, Deus os sustenta. Olha os lírios do campo, nem Salomão com sua grande riqueza se vestiu com tão grande majestade, quer dizer, com tão grande beleza
quanto um lírio do campo. Eu não sei o que é um lírio do campo, vou falar a verdade para vocês. Porque nossa sociedade aqui é no Brasil, né? Então, mas ele é citado ali. Até tem gente que tem muita restrição, assim, tem muito problema com Davi e Salomão, por causa de pecado, né? Falei, gente, então vocês têm problema com a sociedade inteira, porque todo mundo peca, né? E Salomão pecou, Salomão se desviou totalmente do propósito de Deus ali, por conta de alianças que ele fez, de casamentos, né? De reinados, para não ter briga, acho que para não causar guerra, conflitos, ele foi se casando com princesas, né? Tanto que teve 700 princesas e 300 concubinas. Gente, se ele dava conta, eu não sei. Aí é outra história. Tô falando que acho que para não haver conflito, tanto que no tempo dele não houve batalha, assim, de espada, de guerra, de sangue, né? Davi teve muito isso no contexto de reinado dele. Mas e assim foi se sucedendo, né? Depois de Salomão, o filho dele lá, né? Não sei quantos filhos Salomão teve, que até me esqueci do nome dele agora. Ele também foi o sucessor de Salomão, né? Ele pesou muito, né? Com os impostos, né? Sobre o povo de Israel, né? E foi ali nesse contexto que Israel se dividiu em dois reinados, né? O reinado do norte e o reinado do sul. Do sul ficou a tribo de Judá e Benjamim, e uma espécie de mordomo ajudante de Salomão ali, né? Que foi para o norte com as outras 10 tribos e fundou o reinado do norte, né? O reino de Israel se dividiu em dois, né? E assim foi se sucedendo, né? Reinado do norte, teve lá Jezabel, Acabe, acho que Acabe foi um dos piores reis que teve, né? Depois entra no contexto já dos profetas, né? Sempre houve os profetas, mas aí já entra naquele contexto já de exortação para que o povo não caísse no exílio da Babilônia, né? Mas caiu. Então, mas essas duas passagens, aqui é claro que existem outras, porque aqui é um reinado ali para Israel, um reinado físico em Israel, né? Mas essa aliança aqui davídica, né, que Deus fez, é sobre Jesus, que não faltaria uma descendência davídica, né? Para Jesus, né? Até para todo sempre. Tem uma passagem, eu não vou saber que evangelho que está, se está nos 4, eu não sei, que a mulher que nem era, né? Judia ali, né? Ela vai atrás, filho de Davi, tem misericórdia de mim que a minha filha está endemoninhada, quer dizer, a menina estava com um ninho de demônios. Algum evangelho fala que era filho, outros falam que era serva, né? Não vou entrar no contexto agora não, mas Jesus era conhecido como filho de Davi, porque a promessa vinha de lá de trás, né? Então a gente tem que saber a origem, a existência de Jesus, a promessa de Jesus. Essa promessa é para sempre. A coroa dele hoje não é mais a coroa de espinho, tanto que os romanos lá, né, na massacre lá, né, que batendo em Jesus lá, tu não é rei dos judeus, né? Então vamos pôr uma coroa, fez a coroa de espinho ali, enfiou na cabeça dele, né? Zombando do reinado de Jesus, né? Esse contexto de crucificação com propósito, foi o propósito que, né, ele se fez por nós, né? Ele se fez maldição por nós para reinar lá no trono eterno, né? O trono dele, o trono, não é mais aqui,
trono dele é lá nos céus. É claro que ele vai reinar sobre toda a terra, uma nova Jerusalém. Essa é a promessa para nós, na atualidade. O trono eterno, trono branco eterno. Jesus é o rei, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. E nós somos servos, não é escravos, nós somos servos. Ele nos tirou da casa da escravidão. Ele nos fez filho por reconhecer o nome dele por adoção. Nós somos reconhecidos como filhos de Deus, porque ele era o Deus encarnado aqui, né? Ele era o Deus vindo de assim, revestido de homem, e ele não pegou nenhum dos atributos de Deus e trouxe com ele, de onipotência, né? Nada, ele não pegou nada, ele se despojou, né, de toda a divindade dele. Ele veio como homem mesmo aqui, falar a palavra dele, pregar ali o ministério dele, né? Ele se despojou de tudo que ele poderia fazer. Ele só teve autoridade ali para fazer milagres, né? Expulsar demônios, tudo mais. A divindade dele, de Deus Todo-Poderoso, de santo ali, né? Ele se despojou disso daí. Quando Pilatos o confronta ali, né? Fala que é uma profecia, fala que ele foi mudo, como uma ovelha, né? Cordeiro ao matadouro. Ele fala assim, porque Pilatos era romano, ele não viu pecado ali em Jesus. Quem via pecado ali eram os fariseus. Ele fala assim, você sabe que eu tenho o poder de te libertar e de te matar. Aí Jesus fala para ele, nenhum poder seria te dado se não viesse do meu Pai. Gente, tem uma passagem que eu não vou saber se é nesse contexto ali da humilhação, da crucificação, que ele fala, você acha que eu não daria ordem aos anjos para me tirar daqui? Se fosse esse o propósito, eu não teria dado ordem aqui, ó, ou eu não teria próprio sumido daqui. Tem várias passagens ali que os fariseus queriam pegar ele e ele escapava. Por quê? Porque não havia chegado a hora. Quando nas bodas de Caná, né, que foi o primeiro milagre que Jesus fez, ele não tinha ainda começado o ministério dele, né? Que faltou o vinho, né? Que Maria fala para ele, a mãe dele fala para ele, Jesus, faltou o vinho. Ele fala, mulher, que tenho eu contigo? Não chegou a minha hora ainda. O que ele quer dizer? Eu não comecei meu ministério. O que você está me pedindo? Né? Não está na hora. Quer dizer, eu estou sendo preparado para começar o ministério, porque ele tem o controle do tempo. Ele tem o controle do tempo nas mãos. Né? Aí depois disso dali, assim, para começar o ministério, é quando ele pede para ser batizado por João Batista, né? João Batista já sabia, né? E fala, mas quem sou eu, né? Para te batizar, né? Ele fala assim, mas faz como que diz, faz o que você tem que se fazer, para exemplo. Aí João Batista o batiza e sai uma voz do céu, eis meu filho amado, quem muito me comprazo. E logo ele foi para o deserto, né? Ficou ali 40 dias jejuando e Satanás ali perturbando, né? Falei, o Espírito de Deus, pra vocês verem como que, né? E se você for ver no contexto ali da tentação do diabo sobre a vida ali no jejum de Jesus, ele tentou nas 3 áreas, a espiritual, a carnal e a psicológica. É só ler lá as 3 tentações lá que ele fez no deserto para Jesus, e ele usou as escrituras para tentar Cristo. Ele tentou nas 3 áreas, né? Psicológica, carnal, a carnal foi o pão, né? A psicológica foi
É assim, se tu acha, se você é filho mesmo de Deus, lança-te daqui, né? Que teu pai te dará ordem aos anjos para que te assegurem, né? E a outra ele levou lá no pináculo, né? No mais alto monte, mostrou. Se tu te prostrares a mim, eu te darei tudo, né? Isso é uma área espiritual, né? Então, como quem diz, eu lanço uma dúvida no corpo, lanço uma dúvida no psicológico, uma dúvida e tento ir no espiritual, né? E assim é conosco, né? Na nossa vida diária, né? Nós temos que desviar ali, né? De todas as tentações, né? Mas o que eu queria esse contexto, deixar esse contexto para vocês aqui é sobre o reinado de Cristo. Não começou ali, na morte ali. Ele começou lá atrás, já era profecia, lá atrás, né? Ele vem da casa de Davi, sim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, né? A Bíblia deixa isso bem enfático ali, né? Que esse reinado estava lá atrás já, não sobre homens, né? Claro, né? Mas já era profético, né? Eu falo assim que quando eu leio os Salmos, né? Eu fico assim impressionada com a visão messiânica que Davi tinha, né? E Davi fala que era segundo o coração de Deus, né? Porque o amor que Davi sentia por Deus, né? Era assim maravilhoso, né? Há relatos assim, não sei se é bíblico, que Davi diz que ia 7 vezes por dia ali na porta do tabernáculo ali, né? Para falar com Deus. Então a visão messiânica que Davi tinha é muito assim, muito grande. Por isso que os judeus até hoje, os símbolos dele lá é a estrela de Davi, né? De 6 pontas, né? Eles têm muito Davi ainda, eles têm o Davi como ali o foco ali, né? Eles acham que o Messias ainda virá. E é nesse contexto que vai entrar o anticristo, né? Que eles ainda esperam o Messias. Que eles esperavam que libertasse do cativeiro. Eu já não sei por que eles esperam ainda. Acho que é por conta de profecias, né? Do Antigo Testamento. Eu já ouvi muitos relatos que diz que tem algumas coisas que não batem com o que eles acreditam. Algumas profecias ali porque o Torá deles é os 5 livros, o livro deles é a Torá, são os 5 primeiros livros, que até é Deuteronômio, né? E acho que eles têm o livro dos profetas, eu não sei qual é o contexto da Torá, né? Na religião do judaísmo, né? Então, mas a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que ele está aí, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele já está reinando sobre nós. Ele já está no trono, tá? Que vocês tenham um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.